Muito bom dia 25 de agosto, 7h50 da manhã. Meu nome é Matheus, vamos para o segundo vídeo desse canal. Inicialmente os vídeos serão de análise do mini índice, tá? Onde a gente vai procurar aqui por suportes, resistências, pontos de congestão, buscar por identificar uma direção de maior probabilidade e lembrar sempre que quando o pregão abre, tudo pode acontecer, tá bom? Então, obviamente, né, não tão óbvio, na verdade, nós tivemos aqui uma quebra de estrutura e posteriormente nós tivemos algumas manipulações bancárias que eu entendo, né, por alguma escola que eu já fiz aí, diz isso como manipulação bancária. Por exemplo, esse fundo que fez um falso rompimento e voltou para dentro do range, ok? E esse fundo aqui também. Isso daqui caracteriza pra gente um movimento de spring, manipulação em fundo, né? Onde vende-se de pouquinho para comprar de caminhão, ok? No caso da compra, sendo bem simplista na explicação. Então, um lindo movimento de Wyckoff. Se vocês não sabem quem é o Wyckoff, tem interesse em saber quem é o Wyckoff, deixa um comentário aí. Onde isso aqui é uma formação de um spring num fundo, tá? Então, esse spring no fundo com essa quebra de estrutura desses topos aqui, ó, nos coloca numa tendência de alta, tá bom? Então, atualmente, a tendência do mercado é de alta. Pode mudar? Pode. E não é porque a tendência é de alta que ele não vai fazer correções, né? Pelo menos até o nível aqui de 139.100. Pode acontecer, não sabemos, ok? Vamos falar dos nossos suportes. Quais são os suportes que temos relevantes para hoje? 140.200. Vamos ajustar ele aqui direto na mão. 140.200. Temos os 139.900, que forma uma confluência aqui pra gente. Ou seja, essa aqui é uma região de muito valor, tá? 139.655. 139.655. A gente percebe que se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente tem essa região, ela é uma região onde tem uma congestão dentro do gráfico, ó. Essas lateralidades que se formam aqui dentro é onde traz a confluência, até por conta do volume negociado nesses níveis de preço, tá? Para a formação de suportes, afinal, o último fechamento que a gente tem é superior, tá bom? Então a gente pode entender a questão da região e os repiques que podem acontecer nessa região, ok? Quando nós temos muitos pontos próximos, nós temos que traçar entender que essa região de traçado é uma região de confluência. Então, para dar até uma limpada no gráfico, a gente pode encontrar pontos médios aqui. Óbvio, esse é um gráfico de 15 minutos. Se nós cairmos lá para o gráfico de 5 minutos, a gente tem um espaçamento maior. Afinal, qualquer ponto de repique que seja aqui no 139.900 para 140.200, nós estamos falando de 300 pontos. Faça 300 pontos todos os dias e volte daqui um ano e me conte se você não está nas Maldivas, né? Vamos ver. Seguindo a nossa análise, voltando aqui para o gráfico de 15 minutos, 139.385. 139.385. 138.570. 138.570.
esse aqui, lindo ponto de suporte, né? 1, 2, 3 toques, realmente muito interessante. 140.505. Agora vamos falar aqui das resistências. Nossa primeira resistência, 140.505. 140.750. 141.000. 141.445. 141.750. 'Excelente'. Temos também aqui a marcação do nosso Golden Point. O Golden Point, pessoal, ele é um nível de preço que basicamente a interpretação dele é: acima desse nível nós estamos propensos a compras e abaixo desse nível nós estamos propensos a vendas, ok? Use esse ponto como um insight. Ora, se eu estou acima desse nível e o Golden Point é uma baita resistência, eu tenho resistências intermediárias para cima, que são os meus alvos. Vale ressaltar, pessoal, que o mercado ele é um paradoxo. No mesmo instante que se dá compra para alguém, dá a venda para outro. Quando trazemos as linhas, quando eu trago essas linhas como suportes e resistências, elas tanto servem como alvo, como servem como pontos de repique ou até mesmo reversão, ok? Mas não brigue contra o mercado. Entre em order flow. Busque por entender qual que é a dinâmica para o dia. Qual que é o movimento que está mais forte para o dia. Se o movimento do dia ele é vendedor, você utiliza as resistências como ponto de venda e os suportes como ponto de alvo. É uma sugestão, não é uma verdade absoluta, ok? Então, utilize as linhas como insights, se couber aí no seu operacional, ok? 140.050 é o nosso ponto de ouro, ok? Daqui para baixo, deixar ele amarelinho e colocar um comentário aqui, ó, à direita. É o nosso Golden Point, uma faixa de negociação de altíssimo valor, de altíssimo volume, que vem ao longo do tempo e que reflete no dia de hoje por conta do fechamento estar próximo, ok? Acima disso, a gente tem compras são mais favoráveis e abaixo dele as vendas são mais favoráveis, ok? E a gente procura aí por ter os nossos alvos nos suportes e resistências, né? Ou operacionalizar eles também a depender da direção do movimento, ok? Do fluxo do dia. Vamos para uma leve informação para um leve contexto de mercado. Nós estamos então aqui claramente em uma tendência de alta, pois a estrutura de topos e fundos ascendentes. Nós temos uma região de valor, ou seja, uma distribuição de volume altamente concentrada. O volume está distribuído ao longo da base de dados que foi analisada, só que tem uma alta concentração na região de 137.975 aos 140.275, tá? Então, a gente mantém o nosso Golden Point aqui em 140.050, ok? Qual que é o cenário do fluxo? Sem saldo de agressão,
porque o mercado está fechado. Então a gente tem predominâncias compradoras por conta dos preços de fechamento e zonas de inversões rápidas ali na questão nos níveis de preço de 140.505. Podemos ter uns repiques aqui, ou seja, toques nesse nível de preço pode gerar um susto, um scalp, ok? E a gente tem também os 139.385 como um candidato a ponto de repique, que conflui também, ó, se a gente olhar direitinho aqui, com um Fair Value Gap, ou seja, é uma ineficiência que tem aqui nesse vão entre esses três candles, ok? Deixa eu traçar um retângulo aqui, onde dentro dele tem uma pressão compradora, tá? Esse retângulo aqui, ó, Fair Value Gap, ok? É o gap. Certo. Então, fazendo um resumo final de tudo, o viés sugerido para hoje é comprador, enquanto nós estivermos acima desse 140,050. E se a gente abrir com gap de baixa também, nós podemos ter um viés vendedor, pelo menos até vir mitigar esses pontos de suporte que estão aqui. Tendência predominante, vale ressaltar, sim, estamos predominantemente numa tendência de alta, o que não obriga o mercado a só subir. Ele pode fazer correções mais profundas aqui, vir visitar esse nível de suporte 138.570, que como a gente percebe aqui é uma região de troca de polaridade muito forte, era resistência, virou suporte, altamente respeitado, teve um forte movimento de manipulação aqui embaixo, retornando abruptamente com muita força para dentro do range, tá bom? Então pode ser um nível de reteste aqui muito interessante para entrar compras, ok? Desejo um ótimo dia para você, um pregão abençoado e vambora. Aguardo os comentários aí.